Passamos, então, agora à leitura de um breve currículo da nossa primeira palestrante, a Heloísa Neves. Ela é arquiteta pela Unesp Bauru, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, doutoranda em Design e Arquitetura pela FAU-USP. Tendo sido bolsista da Universidade de Sevilha, é professora do INSPER, foi professora e coordenadora do curso de Desenho Industrial da Uninove. Atualmente é diretora da FabLab Brasil Network, auxiliando na implementação da rede brasileira e criadora da WeFab, uma spin-off da Garagem FabLab, que desenvolve estratégias makers, colaborativas e abertas e as implementa em contextos educacionais e empresariais. Vamos assistir, então, agora a palestra da Heloísa sobre Fab Labs e o movimento Maker. Bom dia, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o movimento Maker e um pouco sobre a minha visão do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Vou pedir para vocês, então, começar pensando o que essas três coisas têm em comum: pessoas, máquinas e espaços. Mas, para ficar um pouco mais específico, não é qualquer tipo de pessoas, são makers, pessoas que gostam de colocar a mão na massa e fazer e descobrir coisas, são apaixonados por aquilo, que mesmo sem ter conhecimento técnico ou teórico daquilo, conseguem ser excelentes naquilo que fazem, porque são muito dedicados a isso. Com relação a máquinas também, não é qualquer tipo de máquina, são máquinas abertas, que dão a possibilidade para a gente de ir um pouquinho mais a fundo, entender um pouco mais o funcionamento e até fazer alterações na própria estrutura dela. E espaços, também não estou falando de qualquer espaço, são espaços basicamente colaborativos. A colaboração, para a gente, é uma coisa muito importante. Trabalhar junto, trocar ideias, conversar com pessoas que não são da minha área, para que eu possa ter uma visão diferente do mundo. Isso, para mim, é um ambiente propício para a inovação, mas uma inovação também específica, uma inovação estilo maker. O que é, então, esse ambiente maker? O hands-on, claro, é a palavra de ordem, né? A gente não tem esse processo muito tradicional de primeiro estudar a teoria e depois fazer. A gente faz primeiro e aí a gente reflete sobre aquilo que a gente fez. É um jeito um pouco diferente de aprender, mas um jeito que a gente vê que as crianças, os adolescentes que já nasceram nesse universo digital, eles sabem fazer isso muito bem. Até para a gente é um pouco mais difícil do que para os mais jovens, né? O aprender pelo fazer, então, isso que eu falava, a gente deixa a teoria para depois, ela vem, sim, como uma reflexão do processo, mas primeiro fazer, experimentar, errar, falhar, trazer todos esses conceitos. Processos muito rápidos. Primeiro, porque essas pessoas que estão dentro do movimento meio não têm paciência de esperar um ano para que o resultado aconteça. Então, é para amanhã. Vamos pegar coisas que são simples, que são abertas. Eu vou falar com outras pessoas do mundo que têm conhecimento sobre isso e amanhã está pronto o meu protótipo. Cada ideia é um protótipo. Então, como falei, a gente trabalha em cima de protótipos. Para mim, protótipo tem uma relação um pouco diferente do que a gente entende tradicionalmente. Protótipo, para a gente, não é só uma representação do processo, lá no final da ideia. Não. O protótipo ele vem como um elemento de conexão com a equipe. É um protótipo sujo, um protótipo, a gente diz sujo porque é um protótipo que não é bonito, ele é feio, mas ele é um protótipo que serve para eu comunicar a minha ideia com as outras pessoas. Porque, como vocês viram, eu venho das ciências cognitivas, então eu trago um pouco isso, de que cada um de nós tem um mundo e uma referência muito própria. Eu nasci numa cidade, vocês nasceram em outras. Quando a gente vai trocar ideias sobre um assunto, se a gente não tem um material comum para falar em cima daquilo, cada um vai ficar fazendo um projeto na sua cabeça, e se a gente deixa o protótipo lá para o final, quando esse protótipo vier à tona, muitas vezes uma pessoa do grupo vai falar, não foi isso que eu imaginei. Então, muito melhor trazer esse protótipo para o começo, fazer dele um objeto em que você possa mexer, dizer, não é por aqui, o outro ajuda, colabora, destrói, faz outro. Então, um objeto comunicativo. O Open e o Co-Design, claro, já que a gente trabalha com processos colaborativos, então também, por que não abrir esse processo, deixar com que outras equipes participem, deem ideias, ajudem a gente na ideia, né? E essa frase que eu gosto muito, que vem do próprio movimento do software e que a gente vem incorporando cada vez mais no movimento do hardware, que é falhar cedo, falhar barato e falhar sempre.
não falhar por falhar, mas falhar para aprender, né? Fazer sempre essa reflexão, por que eu falhei? Não só falhei e vou começar de novo, não. Trago os erros e tento fazer melhor. Bom, falando então em ambientes makers, a gente tem aí alguns tipos de ambiente maker surgindo. Os hackerspaces, claro, são um deles. Makerspaces, também outro. Os hackerspaces é o que a gente conhece um pouco mais, que sempre trabalhou mais com a área de software e eletrônica, né? Os makerspaces já colocam aí uma coisinha a mais, que são as máquinas, onde você pode fabricar coisas um pouco maiores. Tech shops, que é um conceito que a gente ainda não tem aqui no Brasil, mas ele trabalha diretamente com empreendedores, são como se fossem Fab Labs potencializados, que eles têm máquinas muito grandes e muito potentes, e os Fab Labs, que são esses espaços em que eu trabalho e que eu vou me aprofundar um pouco mais aqui nessa palestra. Eu vou passar para vocês um vídeo bem curtinho, mas que mostra bem o conceito de Fab Lab, acho que fica mais interativo. Happy birthday, son. Happy birthday, son. Glass cup design. Yeah. Download. Share. Upload. Save to disk. Share, transfer in data. Analyze. Share, transferring data. Materials. Who's new?
Esse vídeo foi produzido pelo Fab Lab Barcelona há um tempo atrás, para trazer um pouco desse conceito que o professor Neil Gershenfeld, que é o professor do MIT que criou essa rede, tentou passar para a gente. Então, o professor Neil ele sempre fala que a rede começou um pouco como por acaso. Ele não planejava criar uma rede tão grande, ele criou um primeiro laboratório na África, que partiu de um projeto do próprio laboratório dele, de se implementar um laboratório que fosse mais aberto e que não fosse transferência de conhecimento, como se costumava fazer, mas sim construir o conhecimento junto. Então, ele disse, eu não quero levar as máquinas e o conhecimento ao MIT, eu quero construir junto com as pessoas de lá esse conhecimento. E funcionou tanto que outras universidades, outras instituições começaram a perguntar se poderiam abrir outros Fab Labs em outros lugares. E então isso começou há 10 anos atrás, e hoje essa rede está espalhada pelo mundo todo. Ela começou na Europa, Estados Unidos, e depois foi para todo o mundo. Deixa eu passar aqui. Quando a gente começou a trazer esse conceito para o Brasil, há uns 3 anos atrás, eu ficava até um pouco triste quando as pessoas me falavam, você está criando um laboratório de máquinas. Eu falava, tem máquinas também, mas o mais importante não são bem as máquinas. O mais importante são as pessoas que estão por trás dessa rede, desse laboratório. E é realmente o que você encontra sempre, em todos os laboratórios que você vai, todas as pessoas vão te dizer, isso aqui é sobre pessoas, não é sobre máquinas. Então, para criar uma definição mais fácil, hoje, quando as pessoas me perguntam o que é um Fab Lab, eu digo que o Fab Lab é uma plataforma onde pessoas vêm para trocar ideias, fazer cursos, resolver problemas locais, conversar com pessoas do mundo inteiro, fazer projetos conjuntos. Empresas também vêm para desenvolver produtos, desenvolver processos. Toda a parte de universidade, governo, também pode vir para entrar nessa discussão e tentar levar isso para a realidade das cidades. E a gente materializa todas essas ideias que acontecem ali através das máquinas de fabricação digital. Então, para a gente, é só realmente o fim da cadeia. Tanto que a gente nem usa máquinas super poderosas. Se vocês forem em qualquer laboratório das universidades, aqui em São Paulo mesmo, você pode encontrar máquinas muito melhores que essas. Mas o objetivo do professor Neil era realmente colocar máquinas acessíveis e que as pessoas aprendessem de maneira muito rápida e que pudessem trabalhar com elas de maneira muito acessível. Então, esse foi o objetivo. Tanto que o kit de máquinas que a gente tem hoje é bastante simples. Os Fab Labs seguem uma Fab Charter para você chamar Fab Lab, você não é uma franquia, não tem que pagar nada, mas você tem que seguir os mesmos princípios. E esses princípios estão ali na Fab Charter, que diz que você tem que ter um kit comum para que a gente possa trocar projetos e processos com outros laboratórios da rede. Esse kit é basicamente isso que vocês veem aqui. Então, cada Fab Lab tem uma cortadora laser, uma cortadora de vinil, depois eu vou mostrar um pouquinho as aplicações disso. Uma impressora 3D, 2 tipos de fresadora, um de precisão e uma fresadora grande. E aí tem os equipamentos de eletrônica. A gente leva essa questão da eletrônica de maneira bastante séria, porque a gente acha que só trabalhar com placas, tipo, a gente trabalha com Arduinos, coisas assim, mas a gente acha que a gente tem que entrar até dentro da placa, construir a sua própria placa e entender o que é o digital realmente. Então, assim, eu que sou da área de arquitetura, nunca tinha trabalhado com eletrônica, foi uma descoberta para mim, quando eu peguei a minha plaquinha de cobre, fresei, soldei os componentes, programei esses componentes, aí eu entendi, então, qual que era o coração das outras máquinas que eu mexia também. Então, é entender mesmo a lógica, se não ficar na mão de outra pessoa, você tem o conhecimento, e aí, com esse empoderamento, você consegue transformar a tua realidade. Além, então, da eletrônica, a gente tem uma rede de videoconferência, a gente conversa com os outros laboratórios todos do mundo através de um sistema de videoconferência. Claro, tem materiais básicos, ferramentas manuais, livros, etc., mas a parte mais importante é essa que está na direita, que são as pessoas, como eu disse no começo. Então, todo laboratório tem sempre um Fab Manager, que é o coordenador geral ali, que faz a conexão com os outros laboratórios. A gente tem gurus, que são aquelas pessoas que são os makers de verdade, que sabem muito de uma coisa e ajudam o processo dos outros que estão ali no laboratório. A gente não tem técnicos, a gente não tem pessoas que fabricam para os usuários. A gente tem gurus que facilitam o processo. Todo mundo que está dentro de um Fab Lab, ele põe a mão na máquina e ele fabrica por ele mesmo.
E a gente tem a comunidade toda, claro. Então, são as pessoas que estão ali, que dão vida e dão cor para esse laboratório. Bom, falando um pouquinho, então, das potencialidades aí, para vocês terem noção do que dá para fazer dentro de um Fab Lab, né? Na cortadora laser, a gente trabalha com qualquer tipo de chapa, MDF, acrílico, até tecido, enfim, só não corta metal. E dá para fazer coisas, desde coisas muito simples, como bloquinhos para um notebook, até um aviãozinho, e você coloca ali algumas coisas eletrônicas, enfim. São só exemplos, né? Na cortadora de vinil, a gente usa assim para fazer esses adesivos que vocês veem para a parede, mas também a gente usa com a finalidade de fazer circuitos eletrônicos flexíveis. Então, a gente usa adesivo de cobre e consegue fazer circuitos flexíveis. A impressora 3D, claro, ela é a famosa do momento, né? A gente faz um monte de bobagenzinha, como esse elefantinho que está aí, que são gostosos de fazer e que você aprende a trabalhar, mas a gente faz coisas muito importantes, como essa prótese que vocês estão vendo, e que é feita numa impressora 3D de baixo custo. Uma impressora 3D que custa, aqui no Brasil, um pouco mais, né, uns R$12.000. Mas a gente recebeu, aqui no Garagem Fab Lab, que é um dos Fab Labs que a gente tem aqui em São Paulo, uma criança, a gente escaneou a mãozinha dela, não tinha mão, a gente escaneou o bracinho dela, fez a prótese, colocamos, ela ficou super feliz. Aí, depois de um tempo, ela começou a hesitar. A gente falou, você não gostou? Não tá... O que aconteceu? Ela falou, eu gostei, mas eu gostaria mais se tivesse a cor do meu time na minha mão. Daí a gente refez, e ela saiu e contou para todo mundo que ela tinha uma mão muito melhor porque tinha a cor do time dela. Então, quando você vê esse tipo de ação acontecendo dentro de um Fab Lab, aí você vê que é realmente o que a gente quer, né? Fazer as pessoas felizes, empoderar as pessoas para que elas tenham uma vida melhor, né? Nas fresadoras, a gente consegue fazer desde molde, essa é uma fresadora de precisão pequena, a gente consegue fazer moldes muito precisos, e as placas de circuito eletrônico são tão importantes para nós. Em fresadoras grandes, a gente consegue fazer coisas realmente grandes, desde barcos até casas. Esse foi o projeto mais audacioso da rede Fab Lab, foi feito também pelo Fab Lab Barcelona, essa casa toda nas máquinas que a gente tem. Bom, vou mostrar para vocês agora um vídeo que é do Fab Lab Amsterdã. Eu gosto muito dos Fab Labs holandeses, porque eles trazem realmente essa ideia de empoderamento, de fazer com que a população realmente tome conta da sua vida. Acho que o Alex, que é o Fab Manager do Fab Lab Amsterdã, ele tem uma maturidade muito grande, e ele descobriu que a gente não está aqui para substituir a indústria. A indústria vai continuar existindo, a produção em escala vai continuar existindo na indústria. A gente está aqui para entrar num nicho que ninguém está produzindo ainda. É fazer uma prótese para você, escaneando o seu corpo, que não serve mais ninguém. A gente não está aqui para fazer o produto mediano, mas sim o produto personalizado. Então, aquele que a própria pessoa que vai usar o produto vem e ajuda na sua construção, e, com isso, faz um produto muito melhor para ela mesma. Esse exemplo da prótese é um deles. Vou passar um vídeo aqui, então, para vocês. Me desculpe que ele está em inglês, mas acho que o que vale mais são as imagens que vocês vão ver aqui. E o que eles estão tentando fazer é uma prótese por 100 euros, uma prótese de perna, para que seja mais acessível e muito mais adequada à realidade de cada usuário. You know, the situation is that there's tons of people in Indonesia, they are amputated and they don't have a prosthesis at all because simply they cannot afford it. And what happens, and I've seen it, that's a very, very heartbreaking image, that you see that these people getting alienated, so they have psychological problems. That was when the idea was born that we should not only have a low-cost copy of a Western leg prosthesis, but we should put something extra into it. I mean, in Western society, if you get a leg prosthesis, somebody adjusts it for you, and it's really not your prosthesis, because you don't know enough about it.
And if you got trouble, you go again to the guy who knows about it, and he adjusts it for you, and you go away. And I'm saying, I don't agree. I think a prosthesis can be very simple, but it needs to be designed with the brain in mind. We wanted to create another mindset that you are perfectly able to learn yourself how your prosthesis works. But the challenge is that we're giving ourselves is to develop a prosthesis which can be adjusted without any tool. But it's really one of the key which is bringing the adjustability to the hand of the user. I picked the idea up because I thought that's really an amazing application, so let's try to put it in the methodology of a Fab Lab. I think what Fab Labs do, really where they start doing things differently and where open design really comes into place, is that they are the interface between the real world and the physical world and the virtual world. Well, the idea is to put a kind of open source DIY kit how to make this prosthesis using local material. What can really be an advantage is a very advanced documentation, that even if you are missing a bit of knowledge, the documentation is really compensating the knowledge you are missing. And at the end, it doesn't matter if you are experienced or not, because you will get the right documentation to produce it yourself. It's a unique project. There is no self-adjustable prosthesis out there. And if that whole methodology works out, we can help thousands of people getting back walking, which is an essential part of life, of course. O próprio ambiente do Fab Lab Amsterdã já inspira muito, né? Super interessante esse laboratório. E eu gosto muito da fala desse médico que tem nesse vídeo, que diz: por que eu tenho que ir atrás de uma pessoa que supostamente sabe mais da minha perna que eu? Isso é uma reflexão que a gente vem fazendo, que as próprias profissões vêm mudando, né? A gente precisa entender isso. Os profissionais hoje, com todo esse acesso que a internet deu para todo mundo, para o usuário de maneira geral, os profissionais precisam ser muito mais do que donos do conhecimento, facilitadores do conhecimento, né? Então, um médico não tem que saber mais que você, ele tem que saber como te guiar para que você consiga executar aquilo que você precisa. Na minha profissão de designer, é muito isso também. O design está muito na frente, vem conseguindo captar bem isso. A gente não é mais a pessoa que vai fazer o produto para você, mas sim que vai te dar as ferramentas e as plataformas e que vai te ajudar com a técnica para que o seu produto seja bom e eficiente. Enfim, eu acho que esse vídeo traz bastante isso, né? Vamos para um segundo agora, que vou explicar rapidamente. Esse, para mim, é super interessante, porque traz um pouco a visão do usuário. Então, também do Fab Lab Amsterdã, eles fizeram um produto para pessoas que têm diabetes, mas uma diabetes controlada. Porque os equipamentos que a gente tem para diabetes hoje, eles te dão um retorno em números, né? 17, 16,9. E para um grupo muito controlado de diabetes, não é necessário ter essa numeração tão... o usuário não precisa saber se ele está entre 10 e 15, não sei exatamente quanto é, mas se ele está entre uma média e outra, ele está bem, ele não tem que se preocupar. Só que, como o aparelho dá esse retorno para ele se preocupa e ele se sente mal com isso. E aí, o que eles tentaram trazer vamos dar um pouco mais de qualidade de vida para essas pessoas. Elas não precisam necessariamente saber se, naquele dia, ela está um pouquinho pior, porque ela está numa média controlada. Então, eles fizeram um equipamento que, ao invés de trazer números, ele traz cores. E, se está naquela cor mediana, está controlado e a pessoa tem uma outra experiência. Então, vamos lá.
Well, I wouldn't call it stressful, but sometimes it still is, yeah. But stressing is very important thing by diabetes, because when you see the result of the meter, you are not afraid, but you're very anxious to see what it tells you. Doesn't agree with your own feelings, then you're disappointed. It's the same when you do an exam and you study it very well and you don't get it. I get emotional of it. I see that, oh yes. You are not so sure about your own body. It says 16.8, then it's still 17 to me. It goes from 0 till... Yeah, everybody's looking at the figure, and they never ever considered doing it differently. So a large group of people, for instance, when they have type 2 diabetes, especially for those people, maybe it's not needed that it is that accurate. That they maybe do it in a completely different way. The shape and the way how it's done, it's kind of, it's giving me a spring idea. So in a way that's already making me happy. For me is immediately clear. Okay. And it's really, yeah. It's echt helder. It's not so strict like an instrument. I feel more with that than with this. It's easier. Bom, então, esses são exemplos. Com isso, eles não estão querendo, claro, entrar na concorrência com as grandes indústrias, nada disso. É trazer novas ideias e fazer com que todo mundo pense que a gente tem que pensar de uma maneira diferente, né? Nada mais do que isso. Bom, então, agora, para finalizar, eu queria trazer um pouquinho para vocês assim, o que eu aprendi com esse universo maker nesses poucos anos aí que eu passei nos laboratórios espanhóis e aqui no Brasil, né? Com essa primeira foto aí da direita, eu aprendi com o Joris, esse cara que está segurando essa roda, esse tipo de roda aí no Fab Lab Utrecht, na Holanda também, que a gente pode sim viver através do Open Design. Tudo que ele faz, todos os produtos que ele faz são gratuitos, a gente pode baixar e produzir em qualquer lugar do mundo. Como que ele vive, então? Como, né, que ele consegue sustentar, enfim? Ele conseguiu criar uma rede de serviço em torno disso, e hoje ele dá palestras, workshops, faz projetos muito personalizados, e ele se tornou super famoso. Todo mundo conhece o Joris, porque todos os Fab Labs do mundo, ou muitas outras pessoas que gostam, tem ali um copinho que ele fez, uma pulseira feita com o desenho dele, enfim.
Esse livro amarelinho é um livro que eu lancei e havia uma proposta de uma editora de fazer esse livro da maneira tradicional e eu disse, não, eu prefiro fazer aberto, eu prefiro disponibilizar esse PDF na internet para que todo mundo tenha acesso, para que eu consiga alcançar mais gente. E, nossa, semana passada eu fui dar uma palestra em Belo Horizonte, chegou uma pessoa com meu livro impresso e pediu para eu autografar. Eu falei, é aí que eu queria chegar exatamente, né? O objetivo aqui não é ganhar dinheiro com o livro, mas sim levar a informação adiante. Com esse menininho de 4 anos ali, que está do lado esquerdo, a gente fez um projeto em Sevilha, e era de fabricação de um copinho paramétrico. Vários laboratórios do mundo colaboraram, fizeram essas alterações, e a gente apresentou nesse dia em Sevilha. Chegou esse menino e falou, eu queria ter um copinho desse também, eu posso? Eu falei, pode, vamos fazer então. A impressora está aqui e tal. Ele entendeu tudo, mexeu no software, perfeito. E imprimiu, e colocamos para imprimir o copinho dele. E aí ele falou, quanto tempo demora para imprimir? Aí eu falei, 40 minutos, está dizendo aqui. Quanto é 40 minutos? Então, ele entendeu todo o processo digital, mas ele só não entendia quanto era 40 minutos. E ali, com todos esses homens ali do lado, eu entendi que, apesar da gente ser minoria, as mulheres serem minoria nesse universo maker, a gente tem importância e eu trago aí a vontade de que mais mulheres entrem nesse universo também, né? Bom, isso é uma coisa que a gente acabou entendendo, que então essas práticas makers, elas trazem para a gente uma agilidade de processo, uma vontade, uma motivação muito maior de trabalhar, porque os processos são mais divertidos, são mais interativos. Gasta-se menos dinheiro, sim, porque nossas ferramentas são mais gratuitas e são mais abertas, e a gente trabalha mais com a coisa do fazer. Eu achava que isso era interessante para a gente, mas eu descobri que isso também é interessante para muitas outras pessoas. Então, hoje está se criando um ecossistema, muitas empresas, indústrias pesadas mesmo, como automobilísticas, de aviões, vêm entrando nesse universo querendo aprender e colaborar e trocar experiência, na verdade, né? Porque a gente também não tem experiência da grande indústria de escala de produção, eles podem trazer isso para a gente pode trazer esses processos mais ágeis e mais colaborativos para eles. Também instituições culturais vêm aparecendo muito e querendo trabalhar com Fab Labs, porque para ressignificar museus, ressignificar coisas que já não funcionam tão bem mais. Então, principalmente Estados Unidos e França vêm trabalhando muito nessa linha de se criar Fab Labs como bens públicos. Assim como você tinha aí os locais onde você ia para usar computadores, hoje eles entendem que as cidades deveriam ter locais onde você poderia ir e usar máquinas, né? Então, a gente tem aí essas indústrias que estão interessadas existe um Fab Lab muito interessante dentro do Museu de Ciência e Tecnologia de Paris, que fica ali dentro do Parque La Villette, e o pessoal do Museu de Ciência e Indústria também de Chicago. São os 2 Fab Labs bem consolidados. Só dando um exemplo, então, como então que Airbus, Renault e Fab Lab podem colaborar? Através de um projeto de Open Innovation, a Airbus pediu que esse ecossistema pensasse, porque eles falaram, a gente é muito bom voando, nossos aviões são muito bons voando, mas quando estão em solo, lá no aeroporto, eles não são tão bons porque a visibilidade do piloto não é tão boa. Mas será que a Renault não pode ajudar a gente nisso? Porque eles são bons em visibilidade em solo. E será que o Fab Lab não pode ajudar trazendo processos mais dinâmicos? Porque a gente sabe fazer avião, mas a gente gasta 10 anos para fazer um avião. E se lá no Fab Lab eles fazem coisas tão rápidas, quem sabe, a gente consegue acelerar um pouco esse processo. E eles realmente experimentaram, colocariam uma semana, que para eles é incrível fazer alguma coisa em uma semana, colocaram uma câmera no avião, a Renault ajudou com o que ela sabia, tinha de conhecimento, enfim, de testes e tal, e eles fizeram todo um mapeamento, feedback do piloto, para tentar melhorar a visibilidade em solo. Isso aqui é só um gráfico, enfim, dizendo que para descomplexificar um pouco o processo, né? Esse aqui foi um evento que a gente fez com a Natura, um hackathon que a Natura fez há 3 semanas atrás, em parceria com o MIT, e a gente levou um Fab Lab Express para que, claro, eles entendem que toda a parte de design thinking é importante, e eles queriam complementar com a parte do design doing, que era assim, vamos pensar estrategicamente, mas vamos já prototipar essas ideias, para que não fique só no post-it. E é uma coisa meio lógica, a própria IDEO já vem trazendo para isso, a gente tem tentado trabalhar junto com as pessoas de design thinking também. Então, foi muito legal esse hackathon, e em 3 dias a gente conseguiu prototipar ideias fantásticas. Esse é o museu em Paris de Ciência e Tecnologia. Muitas escolas que em Paris queriam criar Fab Labs, e aí o governo falou, não vamos criar um Fab Lab em cada escola, vamos criar um dentro do museu, que possa atender a várias escolas. Então, hoje eles recebem
professores que dão aula ali dentro, porque eles acharam mais interessante que os professores estivessem no mesmo lugar colaborando e atendem a população em geral. Essa é a rede brasileira. A gente tem aí 3 Fab Labs operantes, 2 que vão ser inaugurados esse ano, um dentro do Senai do Rio, outro aqui dentro do INSPER, que está abrindo um curso de engenharia. A gente tem outros aí buscando financiamento. Tem o exemplo de Recife, que está buscando financiamento pela própria prefeitura para ser realmente essa estrutura da cidade, vai ser implementado dentro de um parque, possivelmente, e outros lugares do Brasil. E essa rede internacional, com esses pontinhos todos, aí a gente hoje tem mais de 300 laboratórios ao redor do mundo. A gente tem realmente uma comunicação, claro, mais com alguns, que a gente tem mais contato, mas a gente tem um acesso a todos eles. Essa rede demonstra muito um conceito que eu gosto, que é, se a gente está dentro de uma rede colaborativa e atuante, a gente nunca vai começar do zero. E aí eu trago outra frase, que é do movimento dos softwares, e que vem, por sinal, da filosofia, que é em pé sobre ombros de gigantes. Então, eu nunca vou precisar começar do zero. Eu sempre vou estar sobre o ombro de gigantes, realmente, né? Bom, são 2 em São Paulo e 1 em Florianópolis. Obrigada.